Olá a todos, professor Celso Diório novamente, sejam bem-vindos dessa vez à minha sala de aula, tá? Estou encerrando minhas atividades hoje aqui, onde eu leciono, e resolvi, né, já fazer esse videozinho para vocês, para a gente poder trocar uma ideia sobre mais um assunto, tá? Das nossas aulas, vamos dizer assim, né? É muito mais um bate-papo, tá? Então, mais uma vez, obrigado, tá? Para você que não me conhece, eu sou o professor Celso Diório, eu leciono História, tá? E leciono também Sociologia e Filosofia, além de Geografia, tá? Dependendo aí de onde eu estou exercendo a minha atividade como professor. Mais uma vez, sinto-me honrado pela sua presença, obrigado por gastar aí um pouquinho do seu tempo para essa nossa conversa. Lembre-se, caso você não tenha feito a sua inscrição, ficarei muito honrado com ela. Curta o vídeo, compartilhe aí com muitas pessoas para que a gente possa trocar mais ideias e conversar um pouquinho mais a respeito daquilo que acontece no nosso dia a dia, porque, querendo ou não, a gente é ator dessa história toda, tá? O tema de hoje é um tema simples de entender, a linguagem que eu vou utilizar também é simples, vamos evitar aí inúmeras questões relacionadas a datas, nomes, tudo mais, a gente vai só para o básico, porque, querendo ou não, estou trocando uma ideia com os meus alunos e com você, que até então não tem necessariamente obrigação de decorar tudo isso, mas apenas para que você fique um pouco antenado. Vale a ressalva que uma das maiores preocupações que eu tenho como professor de História é com relação àquilo que se chama revisionismo histórico, tá? Revisionismo histórico, ele tem um problema que a gente vai pegar trechos da história, né, pedaços da história, e vai tentar adequar ao nosso modo de pensar. E não é assim que a história funciona, tá? O fato ele é mostrado, tá ventando pra caramba, o fato ele é mostrado, e a partir do fato existem elementos que fazem com que a gente possa compreender de maneira correta como esse fato funciona. Então, o problema é, de repente, eu pegar alguma coisa, como, por exemplo, o feudalismo, tá? Que aconteceu no período conhecido como Idade Média, e eu disser assim, os camponeses foram salvos da fome pelos nobres. Não, tá? Isso aí é revisionismo histórico, tá bom? Não houve esse tipo de coisa, muito pelo contrário, os nobres exploravam o trabalho dos camponeses, tá? Até porque os camponeses, eles não eram donos das suas terras, o dono da terra era o nobre, tá? Só para vocês entenderem. Então, o tema de hoje é Guerra Fria, tá bom? Como eu falei, é um tema simples. Por causa da Guerra Fria, hoje nós temos eventos relacionados ao nosso dia a dia, político e social aqui no Brasil, e a gente precisa prestar atenção nisso para evitar esse problema da dicotomia, né? Tem um lado e tem outro, então, tudo que esse lado tem, esse lado não gosta, e vice-versa. E não é bem assim que funciona uma sociedade, tá? A sociedade, ela vive a partir de afinidades e do fato social que se apresenta a ela, tá? Mas vamos entender aí. O contexto. Está acabando a Segunda Guerra, tá? E no final da Segunda Guerra, a União Soviética, tá? Ela vai ser a primeira a chegar na cidade de Berlim, e graças à chegada da União Soviética na cidade de Berlim, outros países que estavam, né, a leste da Alemanha, tá? Ou seja, que estavam entre a União Soviética e a Alemanha, foram salvos, de certa forma, pela União Soviética, que foi expulsando os exércitos alemães de lá, tá bom? Isso causou na população desses países um certo sentimento de agradecimento por esse fato, porque, querendo ou não, eles estavam sob domínio alemão e agora estão livres do domínio alemão e podem, de certa forma, se sentirem libertos. Essa liberdade depois ela será influenciada justamente pela União Soviética. Do lado oeste, a Alemanha, nós temos o desembarque das tropas aliadas nas praias da Normandia, na França, tá? E vai ser o conhecido Dia D. Então, eles vão acabar se encontrando ali naquela região. E antes disso mesmo, né, antes do fim da guerra, na chamada Conferência de Yalta, os três líderes, digamos assim, dos aliados, conversarão a respeito do que vai ser feito com a Alemanha. Então vai ter lá a União Soviética, com Joseph Stalin, vai ter o Winston Churchill pela Inglaterra, né, o primeiro-ministro inglês, e o presidente, na época dos Estados Unidos,
o Franklin Delano Roosevelt, tá? Então eles vão resolver o que vão fazer com a Alemanha no fim da guerra. Acaba a guerra, a Alemanha perde, o Japão perde, o Japão vai perder os seus domínios lá na Ásia, né? Vai perder a península da Coreia, vai perder a região norte da China, conhecida como Manchúria, e ela vai ali ficar restrita ao seu espaço. No caso da Alemanha, ela vai perder todos os territórios que ela conquistou, e dentro do território alemão haverá uma divisão de quem vai tomar conta de tal lugar. Então, serão as zonas de influência. Então, nós teremos uma zona inglesa, uma zona estadunidense, uma zona francesa e uma zona soviética, tá? Aí é que começa o detalhe. Socialistas e capitalistas nunca se deram bem por questões, obviamente, ideológicas, tá? Afinal de contas, o capitalismo ele vai sempre prezar pela livre concorrência, pela economia liberal, quando o Estado não interfere, e, obviamente, visando o lucro, enquanto o pessoal socialista ele vai dizer que os bens de produção eles são voltados todos para a coletividade, os bens de consumo são todos voltados para a coletividade. Não estou aqui dizendo que um está certo e outro está errado, mas eu quero apenas que você entenda essa diferença. Pois bem, acontece que, se para o socialista não existe a ideia do lucro, para o capitalista existe. Então é óbvio que o capitalista ele vai precisar de mercado consumidor, ele vai precisar de matéria-prima, ele vai precisar produzir cada vez mais para que haja pessoas que consumam os seus produtos. O que no caso do lado socialista não vai ser isso, porque basta que a população esteja bem com aquilo que o Estado fornece, né? Outro detalhe econômico é a intervenção do Estado na economia, e que estando tudo bem para eles, está tudo certo, tudo lindo e maravilhoso. E mais uma vez, como eu vou dizer, não estou aqui falando em questões de certo e questões de errado. Eu estou dizendo que cada um desses pensamentos dizem, que cada ideologia pensa, para ficar mais claro aí para vocês. Pois bem, o Winston Churchill ele vai dizer o seguinte: uma cortina de ferro desceu sobre a Europa. Essa frase vai simplesmente mostrar a divisão que vai existir entre países capitalistas e países socialistas, tá? Obviamente que todos que estão a leste dessa linha são países socialistas, todos que estão a oeste são países capitalistas. Então, a Guerra Fria ela vai ser uma guerra ideológica, tá? Vai ser uma guerra de ideias. Não haverá um confronto entre as maiores potências desse momento. Estados Unidos, que, querendo ou não, como não houve, mais uma vez, ataques em seu território, com exceção do Havaí, mas não no território continental, ele conseguiu se manter firme e forte, obviamente se utilizando de todos os seus recursos, tanto bélicos quanto recursos materiais, na questão de dinheiro, para poder fazer a coisa acontecer. E a União Soviética, também um exército muito bem treinado, muito bem preparado, por conta justamente do Joseph Stalin, que é o presidente nesse momento da União Soviética, ele vai ser presidente até 1953, tá? Então, essas duas potências nunca guerrearam na chamada Guerra Fria. O que aconteceu foi o que a gente vai entender como guerras de procuração. Exemplos: Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, crise dos mísseis em Cuba e por aí vai, tá bom? Então, só para a gente entender esse detalhe que durante um tempo vai tomar conta da história. A Guerra Fria ela vai ter, então, de certa forma, um começo, né, um início, a partir de 1946, tá? Quando a guerra realmente tem o seu fim, acabou, não tem mais guerra, nós temos vencedores e perdedores, e dentro desses vencedores nós teremos questões ideológicas que serão voltadas justamente a questões capitalistas contra questões socialistas. Então, a frase do Winston Churchill vai definir o cenário a partir de agora. Haverá uma zona de influência soviética, e essa zona vai se alastrar pelo leste europeu e também na região do Oriente Asiático, tá? Ali, China, Vietnã, Coreia, tá? Que até então, até a década de 50 ainda era conhecido como Indochina, tá? E, obviamente, a questão capitalista vai envolver Estados Unidos, que não sofreu com a guerra, tá? E os demais países que ele vai influenciar. Nesse caso, países do Ocidente Europeu, perdão, do Ocidente Europeu e
o próprio continente americano. Então, os Estados Unidos eles vão ali trabalhar muito nessa influência. E a gente vai entender isso nesse nosso primeiro bate-papo, tá? Então, vamos lá. A Europa está destruída mais uma vez, tá? Ela está ali com vários territórios precisando de ajuda. Então, essa ajuda vai surgir, tá? Vai ser criado do lado do Ocidente, né, do lado capitalista, o chamado Plano Marshall, tá? O Plano Marshall, ele tinha a seguinte função: ajudar financeiramente, tá, através de empréstimos e da venda de produtos já manufaturados, já prontos, né, industrializados, para os países europeus. Então, ao mesmo tempo que bancos estadunidenses emprestavam dinheiro para países europeus, Estados Unidos também vendia produtos manufaturados que era comprado com esse dinheiro emprestado. Então, os Estados Unidos ganhava duas vezes. Lembrando sempre que a ótica capitalista é sempre visando o lucro. E como eu falei em outros momentos, tá tudo bem com relação a isso, tá? O capitalismo, ele visa lucro. Capitalismo que não visa lucro não é capitalismo, tá bom? A desvantagem, no caso do capitalismo nesse sentido, é que por conta da busca pelo lucro vai acabar acontecendo a famosa desigualdade social. Do lado socialista, que não visa lucro, o maior problema vai ser o seguinte: o Estado, como interventor direto e 100% da economia, vai sempre dizer que o povo tem o que precisa e não precisa avançar em mais nada. Então vai haver um atraso nesse crescimento tecnológico, nesse crescimento industrial, nesse crescimento econômico. Cada lado tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, tá? Então vai aí das influências entender como é que funciona isso, tá? Então o Plano Marshall foi essa ajuda econômica. Do lado socialista, nós vamos ter o Comecon, que é justamente o conjunto de apoio econômico dos países socialistas. Então não é um só país que vai emprestar dinheiro, será uma espécie de vaquinha em que os países serão auxiliados, todos eles se auxiliarão, tá? Justamente naquela ótica de que o socialismo ele visa o bem da sociedade como um todo, não apenas de certos grupos, apenas para você ficar ciente. Então, beleza, na parte econômica a gente já tem aí uma disputa, tá? Quem ajuda quem é melhor ajudando o outro, tá? Na questão bélica, nós também teremos alguns problemas, tá? Obviamente, a União Soviética, ela foi avisada do poder nuclear que os Estados Unidos tinham quando foi lançada a bomba, duas bombas, né, no Japão. Uma na cidade de Hiroshima e a outra na cidade de Nagasaki. Tá? Anos mais tarde, um general, se não me engano, o general MacArthur, ele vai declarar justamente isso. Não era necessário lançar bombas no Japão. Nós lançamos para informar para a União Soviética do que nós somos capazes. Então, por aí você já perceba a animosidade que já havia entre eles aí, uma certa inimizade também, tá? Já colocado. Os ânimos estão à flor da pele e aquele tom bélico vai fazer parte desse processo. Então, pensando na defesa, tá? Vai ser criada pelo lado do Ocidente a OTAN, né? Que seria NATO, né, em inglês, e a OTAN ela é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, países que compõem a OTAN, eles recebem ajuda de outros membros da OTAN para se defenderem de um suposto ataque. Nesse caso, o ataque, obviamente, eles estavam imaginando um ataque de países socialistas. Do lado dos socialistas, né, com a União Soviética sendo o principal elemento desse cenário, nós teremos o Pacto de Varsóvia. Tá? Então, lá na Polônia, na cidade de Varsóvia, vai ser assinado o Pacto de Varsóvia, que é exatamente a mesma coisa que a OTAN, que é a união de países socialistas para se defenderem de um suposto ataque de qualquer inimigo, só que nesse caso os inimigos seriam os países capitalistas. Tudo bem? Nós teremos também brigas relacionadas à espionagem, então vai surgir nos Estados Unidos a Central de Inteligência Americana, a CIA, e vai surgir, né, do lado soviético a KGB, que também vão atuar tanto como polícia dos próprios países ali, no caso da própria União Soviética, tá, que vai ser uma polícia
mais especializada, como também na área de contra-espionagem e de espionagem, tá? Existem inúmeros filmes que relatam isso, que falam desses eventos, tá? De espionagem contra espionagem, tudo bem? Que mais? Nós teremos também uma corrida armamentista, tá? Onde União Soviética e Estados Unidos vão investir milhões e milhões de dólares, tá? A moeda que vai ser a padrão nessa época. Investimento em milhões e milhões de dólares em armamento nuclear, tá? Em armamento de longo alcance, tá bom? Por isso havia um medo com relação a um ataque soviético, porque a gente olha o mapa mundi e acha que está todo mundo ali em linha reta. Não, gente, se caso a União Soviética quisesse atacar os Estados Unidos e economizar tempo de viagem e distância, bastava atacar pelo Polo Norte. Lançava uma bomba da União Soviética aqui, os Estados Unidos estavam desse lado, era só lançar, passava pelo Canadá e acertava os Estados Unidos, tá bom? Era fácil fazer isso, e eles estavam testando isso também, né? Então a corrida armamentista era justamente essa. A cada desfile que havia, seja de qual comemoração que fosse, cada país ostentava o seu armamento nuclear, principalmente, tá? Eu li num momento ali, num certo documento que eu não me recordo agora o nome, então infelizmente eu não posso dar o crédito, tá? Mas a informação que eu tive era que Estados Unidos e União Soviética, próximo da década de 1980, eles teriam ogivas nucleares suficientes para acabar com o planeta mais de 100 vezes. Vai vendo como é que era o negócio, gente. Negócio complicado, tá? E como é que estava a população desses países? Tentando viver a vida deles, tá? Obviamente, capitalistas vivendo no modo capitalista, socialistas vivendo no modo socialista. Obviamente que havia dentro de cada um desses países pessoas que pensavam contrária à ideologia da época, tá? E essas, obviamente, serão perseguidas pelo Estado, onde a ideologia é diferente da dele, tá? Não pensem vocês que países que se dizem socialistas perseguem capitalistas. Países que se diziam capitalistas também perseguiam socialistas, tá bom? A forma como a informação nos chega justamente por conta de quem nos influenciou, tá? Que é esse outro detalhe também que você precisa levar em consideração. Lembra? Estados Unidos, toda a América e Europa. União Soviética, leste europeu e o restante da Ásia, tá? Então, dentro desse cenário, a gente vai ter esses eventos aí. Nós teremos também uma corrida espacial, tá? E a corrida espacial, ela vai visar o quê? Obviamente, a conquista de ambientes fora do planeta Terra, além de programas de defesa a ataques de mísseis de longo alcance, onde o satélite que salvaria tal país estaria orbitando o planeta. Inclusive, vai surgir na década de 80 o programa Guerra nas Estrelas dos Estados Unidos, em referência ao filme de mesmo nome, tá? Que em inglês é Star Wars, tá? Então, vai haver a corrida espacial. Quem primeiro vai ter uma vantagem, vamos dizer assim, será a União Soviética, tá? Porque eles serão os primeiros a lançar um satélite que vai orbitar a Terra com um ser vivo, e nesse caso é uma cachorra da raça Laika, tá? Ela vai dar uma volta, infelizmente ela vai falecer. A escolha da cor da cachorra era justamente uma cor clara para que ela pudesse ser filmada, né, no caso ali de um problema no ambiente. Vai haver um problema durante a órbita, né, que o satélite vai fazer em torno da Terra, e a cadela, infelizmente, vai falecer, tá? Mas eles não desanimam, lançam mais um satélite, dessa vez tripulado por um chimpanzé, tá? Chimpanzé, ele vai circular a órbita da Terra e vai dar tudo certo, ele vai chegar. Então, falaram, bom, mandamos um chimpanzé, vamos tentar mandar um ser humano. E aí eles conseguem enviar um agricultor soviético. Porque lembra que eu falei? No país socialista, tudo pertence a todos, inclusive a oportunidade de viajar pelo espaço. Então, pegaram o agricultor Yuri Gagarin, ele vai orbitar o planeta Terra e ele vai soltar a seguinte frase: a Terra é azul, tá? Isso também, de certa forma, vai chamar a atenção dos estadunidenses, que vão começar com os seus projetos Apolo, tá? E esses projetos Apolo vão aí fazer com que o homem consiga chegar à Lua, tá?
Então, a bordo, se não me engano, da Apollo 11, em 1969, se eu não estiver errando a data, peço desculpa se eu estiver errando, a primeira missão tripulada à Lua vai atingir o solo lunar, né? Vai acontecer a alunissagem, tá? A aterrissagem é para a Terra, a alunissagem é para a Lua, tá? E ali o astronauta, se eu não me engano, Louis Armstrong, acho que é isso. Se eu estiver errando com o nome do cantor, eu sempre confundo. Neil Armstrong, tá? Louis Armstrong é o trompetista. O astronauta Neil Armstrong, ele vai soltar a seguinte frase, né? Ele vai pisar no solo lunar e vai soltar a seguinte frase: um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Então, eles vão colocar a bandeirinha ali dos Estados Unidos, né? Vai ter todo um esquema lá, porque a gravidade na Lua é muito diferente da nossa gravidade. Como não há atmosfera, não tem vento, então eles tiveram que manter a bandeira ali numa posição que aparecesse ela inteira. Existem teorias da conspiração que dizem que o homem não foi à Lua, mas infelizmente é só conspiração mesmo, tá? Realmente o homem foi à Lua. E a bandeira, ela aparece amassada, né, para dar a sensação de que ela estaria tremulando, porque, como eu falei, não tem atmosfera, não venta na Lua. Então, eles tiveram que amassar a bandeira, depois colocaram em 2 mastros, tá? Um na vertical, outro na horizontal, para manter a bandeira ali como se ela estivesse tremulando. Então, obviamente, foi um grande salto aí para a humanidade, como disse o Armstrong, né, o astronauta, e essa corrida vai permanecer, tá? Os Estados Unidos vai estar sempre à frente, a União Soviética agora, infelizmente, vai ficar um passo atrás, mas eles estarão também criando projetos de defesa espacial, tá? Que, querendo ou não, vai fazer parte desse processo. Outras formas de guerra, vamos dizer assim, ou de corrida, a gente vai ter também nos esportes, tá? Durante um bom tempo, Estados Unidos e União Soviética, eles vão disputar a hegemonia no esporte, tanto nas Olimpíadas como em qualquer outra atividade. Era muito comum a gente assistir uma Olimpíada que estava lá, Estados Unidos e União Soviética disputando no quadro de medalhas a primeira posição, tá? Obviamente, com o fim da União Soviética, esse quadro vai mudar, Estados Unidos vai ficar durante um bom tempo também se mantendo na frente, e outros países socialistas também terão ali o seu papel, como, por exemplo, China e Cuba, tá? E o esporte era assim, né? Se na Olimpíada tem o lema, mais rápido, mais alto e mais forte, é isso que eles vão tentar também, tá? Nós vamos ter 2 momentos tristes dos Jogos Olímpicos, né? Que quando o Barão de Coubertin ele cria os Jogos Olímpicos para a união dos continentes, a gente vai ter 2 cenários tristes, que foi na Olimpíada, de 1980, a ausência de países socialistas, tá? De grande parte dos países socialistas, um boicote, né? De países capitalistas, tá? Retomando, 1980, Olimpíada de Moscou. Países capitalistas boicotam, alegando questões de segurança, e eles não participam dos Jogos Olímpicos de Moscou, tá? Inclusive vai ter o ursinho lá, se eu não me engano é Misha, que é o nome dele, vai ter uma cena muito legal dele chorando lá, uma coisa assim, é realmente interessante, tá? É triste pelo boicote, né, porque não existe mais aquela ideia de união, como sonhava o criador, né, dos Jogos Olímpicos da era moderna, tá? Em 1984, nós teremos Olimpíada na cidade de Los Angeles, tá? E é Olimpíada, tá bom? Olimpíada é o coletivo de Jogos Olímpicos, então a gente não fala Olimpíadas, beleza? Tá? O professor também comete essa falha, mas eu consigo me corrigir a tempo. Vai ter, então, boicote dos países socialistas ao evento, tá? Grande parte dos países socialistas vai faltar ao evento. E aí, por incrível que pareça, o Brasil vai brilhar, né? O Brasil vai ter a sua primeira medalha em corrida de fundo com o Joaquim Cruz, e a primeira medalha, se eu não me engano, em esportes coletivos, que vai ser a medalha de prata da seleção de vôlei do Brasil, tá? E aí, vamos dizer que o Brasil finalmente pôde respirar um pouquinho de alegria no esporte, tá bom? Quando a gente fala de influência, tá? Influência ideológica, vai surgir nos Estados Unidos, uma época, um negócio chamado macartismo, tá? Obviamente, do senador de sobrenome McCarthy, em que ele vai promover uma espécie de... eu vou colocar perseguição, mas não vamos pensar assim, tá? Mas, de certa forma, acabava sendo, tá? Há elementos socialistas dentro do território estadunidense. Então, o macartismo, ele era uma espécie de perseguição, tá? Aos
socialistas barra comunistas, tá? Porque, na verdade, eles acabavam juntando tudo. E vale, de novo, uma informação, tá? Nós não temos países comunistas. Os países que existem hoje, que se dizem comunistas, eles são socialistas, tá? Porque no comunismo não existe a figura do Estado, e o Estado é representado, nesse caso, pelo presidente da República, tá? São todas repúblicas, obviamente, e são todas repúblicas socialistas, tá bom? A gente pode imaginar, então, que a União Soviética era o único que se dizia assim, né? Que chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Porque os sovietes, que era o grupo de trabalhadores, de operários, de estudantes, de militares, que tomavam conta do país, tá? Então, só a título de informação, tá bom? Não existe país comunista. O comunismo existe apenas como ideologia, tá? O que existe são países socialistas, tudo bem? Então, vai haver essa perseguição. Como a gente fala na questão das guerras por procuração e das revoluções, tá? Em 1949, já nesse contexto, vai haver a Revolução Chinesa, obviamente por influência do comunismo soviético e do socialismo, né, da ideia socialista, mas da implantação de um partido comunista. Mao Tse-tung vai chegar ao poder, tá? Vai expulsar os nacionalistas que irão para a ilha de Taiwan e estão lá até hoje, são considerados como rebeldes, tá? Taiwan é considerado uma província rebelde para o governo chinês, tá? O governo da República Popular da China, que é o nome oficial hoje da China, tá bom? Nós teremos em 59 a Revolução Cubana, tá? Depois de longos anos sob influência estadunidense, Cuba vai ter um processo revolucionário liderado por Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos e mais alguns revolucionários que vão depor o governo de Fulgêncio Batista, que era um presidente intimamente ligado às políticas estadunidenses, e será implantado o regime socialista em Cuba, tá? Regime socialista que prevalece até hoje. Eu não vou falar em questões de educação, saúde desses países, porque isso é um outro papo. A gente está falando só de Guerra Fria e do que está acontecendo, tá bom? No Vietnã, vai haver a ideia da separação do Vietnã em dois, porque até então aquele território era conhecido como Indochina francesa. Quando os franceses vão embora, vão surgir 3 países: o Laos, o Vietnã e o Camboja. No Vietnã, vai ter uma ideia de transformar em 2 Vietnã. Um Vietnã socialista e um Vietnã capitalista. Obviamente que o pessoal socialista não vai aceitar essa ideia e vai invadir o território capitalista, que seria o Sul, tá? Então o pessoal do Norte vai invadir o Sul. Os Estados Unidos vão entrar nesse conflito, tá? Eles não declaram guerra abertamente ao Vietnã, mas eles vão ao conflito, enviam milhares e milhares de soldados, terão perdas inimagináveis, tá? Tanto de pessoas quanto de recursos. Os Estados Unidos vão perder a guerra, eles também não aceitam que perderam a guerra, né? Existem vários filmes aí que indicam que sempre teve uma desculpa para a derrota, e o Vietnã será, até hoje, um país socialista. A Coreia, a mesma coisa, né? Sai. O Japão começa a ter aí influência. Aliás, Guerra do Vietnã está acontecendo entre a década de 60 e 70. Na década de 50, na Coreia, vai haver ali a mesma coisa, né? Depois da saída do Japão. Socialistas vão interferir nessas questões e capitalistas também. Vai ter a ideia da divisão. De novo, socialistas não aceitam e eles invadem a região sul. Estados Unidos também vai auxiliar a região sul da Coreia, e nesses combates eles conseguem expulsar o pessoal norte-coreano, para vocês entenderem, naquela região, e vai ser criada a linha ali um paralelo, eu não me recordo qual é o número do paralelo, onde vai haver uma zona desmilitarizada, em que vai ter a parte da Coreia do Norte e a parte da Coreia do Sul, tá? E o estado de guerra, ele permaneceu de 53, quando tem um cessar-fogo, até, se não me engano, 2018, quando eles vão assinar um tratado de paz. Então, eles estavam em estado de guerra. Obviamente que a assinatura desse tratado de paz não será tão obrigatória, principalmente para o atual presidente da Coreia do Norte, tá? Então, ele, de vez em quando, mostra ali que tem um certo poder de fogo, e isso causa um certo perigo, tá? Uma curiosidade para vocês. O pessoal da Coreia, seja do norte, seja do sul, eles não se denominam norte-coreano e sul-coreano. Eles se denominam coreanos, tá? Para eles, Coreia é uma coisa só.
Infelizmente, questões políticas dividiram parentes, dividiram famílias, dividiram um território que, durante muito tempo, sofreu com a pressão japonesa e depois agora teve que sofrer com questões ideológicas, tá? Então, infelizmente, isso vai ser uma mancha na história da Coreia. Então, eles são coreanos. Tanto é que o nome oficial da Coreia do Sul é República da Coreia. E o nome oficial da Coreia do Norte é República Popular Democrática da Coreia. Então, eles são coreanos, tá? Obviamente, esse assunto vai gerar mais um vídeo, tá? Então, eu vou deixar essa primeira parte agora, porque ela já está bem longa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficarei muito feliz com o seu joinha aí, com o seu like. Agradeceria muito se você compartilhasse também. E aquilo lá, se você ainda não se inscreveu, considere se inscrever, ficarei muito honrado. Agradeço demais aos meus alunos que estão me ajudando nesse projeto, que é um projeto que eu peguei com um certo receio, mas eu estou vendo que há uma boa receptividade. A você que não é meu aluno, mas apareceu aí para conversar comigo, agradeço pela sua presença, fico muito feliz pelo tempo que você, digamos assim, depositou para me ouvir, conversar a respeito de alguma coisa. Deixe seu comentário, obviamente, sempre de forma respeitosa. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através dos comentários. Eu prometo responder, tá? Eu ainda não tenho 1 milhão de inscritos para não dar tempo. Como tem pouca gente, ainda consigo conversar com todo mundo, tá? Não tenho pretensão de chegar a 1 milhão de inscritos, mas se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, seja bem-vindo aí na seção de comentários, daquele jeito respeitoso, como toda boa democracia pede, tá? No mais é isso. Agradeço a vocês pelo seu tempo nessa aula. Fica aqui meu abraço. Até mais, gente. Com licença.